Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 23 do livro Os Mensageiros. Pesadelos. Lembrando que estamos na mesma noite em que André, Aniceto, Vicente estão conhecendo esse posto de socorro e eles ainda não foram para a Terra, porque está acontecendo uma tempestade magnética, então eles vão passar a noite ali, no posto de socorro. E, como vimos no capítulo anterior, eles estão num espaço reservado dentro do posto de socorro, que esse espaço é destinado àqueles que dormem, àqueles que estão paralisados em pesadelos, em visões dos seus últimos momentos, quando encarnados. É o que nós vamos ver com a continuação do capítulo. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Então a gente viu que tem daqueles 1.800, quase 2.000 espíritos que estavam dormindo, poucos ali, entre 400, recebiam auxílio magnético, recebiam a água fluidificada, recebiam passes, o sopro curador, e os demais não estavam em condições de receber nenhum tipo desse auxílio. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto, sorridente. Acompanhámo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão, já que eles estão indo para a Terra, para aprender, para trabalhar, eles precisam aprender como que se dá esse auxílio magnético, como que se dá essas percepções. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos porventura nas zonas espirituais os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto, solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Então, aqueles que já estão despertos para a sua realidade espiritual, que estão trabalhando, que estão aprendendo, estudando, eles têm um bom sono, porque eles estão um pouquinho com a consciência já aliviada. Não estão presos em pesadelos, como a gente vai ver nesse capítulo. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar por não perder tempo, e acentuou: mas esses não precisam estacionar, como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico,
o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Hoje nós sabemos que tem instituições espíritas, Associação Médico Espírita, que já trata dos centros de força, dos corpos, as camadas que fazem parte do perispírito, do nosso corpo astral, nosso corpo mental. Tudo isso também está sendo descoberto e estudado como questões da alma, assim como se estuda as células, os órgãos aparentemente mortos, se estuda também os corpos espirituais aparentemente mortos, no caso desse capítulo, dos que estão dormindo, que aparentemente estão só dormindo. E com expressão decidida, concluiu resoluto: mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Enquanto ele tinha pedido para o André prestar atenção nessa senhora, ele estava falando outras coisas com Vicente. Ele ignorou o que ele estava escutando, o que ele estava vendo ao seu redor e fixou a sua atenção apenas naquela senhora, a pedido do Aniceto. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento-escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Ele ficou só fixo naquelas imagens que ele estava vendo. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade, impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele, lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Isso tudo André está vendo, reparando, observando essa senhora. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tomava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém,
como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe! Deus não existe! Morrerás, infame! E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via, dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada, a passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava espavorida. E continuava a cena, em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro, e graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Então, aqui nessa parte, a gente está vendo uma questão que a gente, infelizmente, a gente também acaba caindo, que é a questão do julgamento. À medida que a gente foi escutando, vendo, se colocando no lugar do André ali, vendo essa cena, nós nos tomamos por sentimentos de revolta, de julgamento. Como que essa senhora fez isso? Como que ela pôde fazer isso? A sangue frio. Nossa! Vimos também que ela estava acompanhada, né, por espíritos, por alguma obsessão, algum tipo de obsessão. Mas o que André Luiz está aqui passando e nos ensinando? Que num primeiro momento ele quase foi para um julgamento, para uma revolta, mas num segundo momento ele lembrou das lições de nosso lar, que também não deixa de ser as nossas lições, né, dos nossos livros, das palestras, das conversas que temos no Centro Espírita, né? Nós também temos lições que nós estamos aprendendo. Será que a gente consegue, quando a gente escuta alguma notícia, fica sabendo de alguma coisa, algum crime bárbaro, a gente tende a ir para o julgamento, mas a gente consegue em segundos se lembrar
que estamos estudando, estamos aprendendo, né, a nos melhorarmos, e nos melhorarmos significa não julgar os outros. Será que a gente consegue fazer isso? E aí, que lições que a André está se lembrando, né? Se ela tivesse na minha família, se aquele crime que a gente ficou sabendo, que a gente leu no jornal, viu na TV, a gente fez esse jogo, a gente imaginou essa pessoa que cometeu o crime se fosse da nossa família? Será que essa pessoa, como é que foi a infância? Será que essa pessoa teve um lar, teve uma criação, uma educação? O que aconteceu ao longo dos anos para essa pessoa chegar a fazer isso? Ao longo dos séculos, como será que foi suas vidas anteriores? Será que não foi uma repetição de atos como esse? Quantos nós teria com essa vítima que hoje está vítima? Como nós falamos, não sabemos lá atrás quantas vezes eles não estão vindo numa oportunidade de reparação, de ajuda mútua, fraternal, e aí mais uma vez, infelizmente, perderam a oportunidade de se darem bem, de se auxiliarem fraternalmente. Não sabemos. Enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la. Ao ver a cena, André não sabia como ajudar. Mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Ao ver a cena, ele queria ajudar, de alguma forma ele queria ajudar, mas ele não sabia. Era Aniceto que exclamava bondoso: Vem, André, Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: Voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. Então, aqueles minutos em que André estava observando a senhora, estava conhecendo um pouquinho da sua história, porque era o pesadelo que ela estava tendo recorrentemente. Ele viu aquilo ali, ele teve o ímpeto do julgamento, mas conseguiu ir lembrar das lições, conseguiu se colocar no lugar, se fosse minha parente, se estivesse na minha família, será que eu também julgaria ela? Como seria o passado dela? Esses minutos em que ele pensou, tentou ajudar de alguma forma, teve essa empatia, essa fraternidade, essa paz, esses poucos minutos que ele fez isso, querer ajudar, não saber como ajudar, já foi suficiente para irradiar para ela fluidos de paz, de fraternidade, sem ele querer, sem ele saber como que ele fez isso, ele já emanou para ela fluidos salutares, bons para aquele momento, dentro das possibilidades que ela pode receber. Então, sem saber, André Luiz cooperou e mostrou para
Aniceto, para Alfredo, que ele está, sim, evoluindo moralmente quando ele teve a oportunidade de ir diretamente para o julgamento e ficar ali no julgamento. Não, ele se lembrou das lições e tentou ajudar ela, sem saber como ajudar. Fica aí a lição para nós todos exercitarmos esse não julgamento e essa ida direto para a empatia, se colocar no lugar da pessoa, irradiar pensamentos, sentimentos de auxílio, de paz, que seja ajudada conforme a permissão, né, do Pai. Então é isso. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.